Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 31 de julho, a Igreja celebra Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, conhecidos como jesuítas. Nós temos aqui em nossa diocese os missionários, os padres jesuítas, que trabalham na paróquia Santo Antônio de Iconha. Mas eles já trabalharam em outros lugares em nossa diocese, sobretudo aqueles que vivem em Cachoeiro de Itapemirim. Eles trabalharam durante muitos anos no IPA, no Instituto Padre Anchieta. Quanto bem fizeram! Lá já foi escola, já foi faculdade, foi um grande centro de formação. Muitas pessoas em Cachoeiro e na diocese estudaram com jesuítas. E quem não estudou com eles, a escola formal, estudou através de cursos, formações, retiros. E até hoje muitas pessoas de nossa diocese ainda seguem um pouco essa espiritualidade dos jesuítas, de maneira especial por causa dos retiros que eles pregam. Quem foi Santo Inácio de Loyola? O nome dele, de batismo, Iñigo Lopes de Loyola. Nasceu em 1491 na Espanha, em uma família nobre, rica e cristã. Ele era o mais novo de 13 filhos e cresceu voltado para os luxos da corte. Iñigo optou pela carreira militar e era um exímio cavaleiro. Desde muito cedo se empenhava ao defender o que acreditava e não se importava nem de perder a própria vida dessa forma. Em uma luta para defender Pamplona, o santo de Loyola foi ferido por uma bala de canhão que lhe fez ficar em convalescença para se recuperar. Por que não eu? Essa era a pergunta que Inácio se fez quando, no tempo em que estava repousando e não tendo livros de seu gosto para passar o tempo, ele se deparou com os livros que lhe deram, os quais narravam a vida de santos, que deram tudo de si pela causa que acreditavam, o reino de Cristo. Então veja, essa não era a leitura preferida dele, mas como ele estava em convalescença, deram-lhe livros que contavam a vida dos santos. No início ele estranhou, não gostou, mas depois acostumou-se a ver aquelas vidas de santos e se interessou mais e quis aprofundar mais ainda, e viu que os santos e santas fizeram de tudo porque acreditavam no reino de Cristo. E a partir disso viveu para defender o reino. Ele também acolheu aquilo que os santos acreditavam e trocou as coisas dessa terra pelas coisas do alto. Depois de algum tempo, curado, ele foi à capela do santuário de Nossa Senhora de Montserrat, pendurou sua espada no altar, deu as costas ao mundo da corte. Então veja que ele era um cavaleiro e defendia nas batalhas, mas depois de um período de ver a vida dos santos e o que eles buscavam, o que eles faziam, ele decidiu então, nessa capela, nesse santuário de Nossa Senhora de Montserrat, pendurar a sua espada e não querer mais aquela vida, não lutar mais com espada, não usar mais de violência, mas lutar de uma outra maneira, porque ele estava encantado com a vida dos santos e quanto eles defendiam o reino de Deus. Ele queria fazer esse caminho. Na verdade, nós podemos chamar isso de conversão. Iniciou ali a sua conversão. Santo Inácio foi um grande peregrino nesta terra. Viveu a mendicância e também grandes batalhas espirituais, mas vivia também a santa indiferença. Dizia assim: da nossa parte, não queiramos mais saúde que enfermidade, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que vida breve.
e assim por diante em tudo o mais, desejando e escolhendo somente aquilo que mais nos conduz ao fim para o qual somos e fomos criados. Ele foi o fundador em Paris, em 1534, junto a São Francisco Xavier e outros companheiros, fundou a Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas. Alguns membros foram enviados para evangelizar o Brasil. Ele preparou e enviou os missionários jesuítas ao mundo todo para espalhar o cristianismo. Nós sabemos da importância dos jesuítas na nossa história, na história do Brasil. Foram eles que fundaram, por exemplo, a cidade de São Paulo, a maior metrópole que nós temos aqui na América do Sul. Foram eles que começaram o pátio do colégio, começaram com o ensino, começaram com os indígenas, eles que traduziram a Bíblia na língua indígena, eles que traduziram os livros de educação formal para que pudessem então dar estudo às pessoas daquele tempo, e trabalharam muito ao lado dos indígenas, defendendo as suas causas. Santo Inácio morreu no dia 31 de julho de 1556, em Roma, na Itália, e foi canonizado em 1622. Nós sabemos que o santo é comemorado sempre no dia da sua morte. Portanto, hoje é o dia da morte de Santo Inácio de Loyola. A sua incessante busca interior e as suas revelações o fizeram escrever os exercícios espirituais e ser considerado o santo do discernimento dos espíritos. Ele foi declarado padroeiro de todos os retiros espirituais pelo Papa Pio XI em 1922. Quem nunca ouviu falar dos exercícios espirituais, dos retiros espirituais? Santo Inácio, ele tem um método especial para os retiros. E os retiros são feitos no mundo inteiro, para sacerdotes, para religiosos, para leigos e leigas. Aqui em nossa diocese, a formação dos nossos seminaristas, dos nossos padres, tem muito de Santo Inácio, porque desde o início, aqui no seminário propedêutico, o seminário Bom Pastor, os seminaristas são acompanhados por diretora espiritual, uma diretora espiritual que bebeu dessa fonte dos retiros espirituais inacianos e passa para os nossos seminaristas. Há poucos dias fizeram um retiro em Jerônimo Monteiro, os nossos seminaristas, dentro dessa espiritualidade inaciana. E depois, durante o restante da formação, até a ordenação, participam várias vezes de retiros também com essa espiritualidade inaciana. Eu quero aqui agradecer a nossa irmã Penha, que é a orientadora espiritual aqui do nosso seminário Bom Pastor, pelo acompanhamento que ela faz aos seminaristas, mas não só a eles, também a nossa liderança da diocese, ministros da Eucaristia, ministros da Palavra. Ela sempre está pronta para dar os retiros espirituais à luz desse grande santo, Santo Inácio de Loyola. A nossa oração para ele. Meu querido Santo Inácio, ensinai-me a viver nesta terra como peregrino, entendendo que aqui tudo passa e que o que vale é a conquista do reino dos céus. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Inácio de Loyola, abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.